2.000 espécies de flores diferentes compõem o diário botânico microscópico contido em cada gota de mel. Por que essa substância exige uma logística biológica tão exaustiva? A coleta nos campos vastos parece ser um voo aleatório de flor em flor, sem um padrão definido. No entanto, as abelhas operárias cobrem dezenas de quilômetros em voos calculados durante apenas alguns dias curtos para reunir a matéria-prima necessária. Elas buscam cada conta minúscula de néctar e a transportam fisicamente de volta para a estrutura da colmeia. Lá dentro, a colônia inteira repassa o néctar de um indivíduo para outro em uma cadeia de processamento contínua. Pode-se notar como elas abanam as asas freneticamente para espessar o fluido através da ventilação forçada, evaporando o excesso de água. O processo biológico culmina quando o material denso é selado hermeticamente em células de cera perfeitamente uniformes, agindo como cofres naturais em miniatura. À primeira vista, a natureza parece ter concluído sua obra intrincada nos favos geométricos. Mas isso é apenas o começo da jornada. Linhas de produção modernas assumem o controle imediato, onde a biologia termina, iniciando a extração mecânica. O equipamento especializado filtra e refina cada gota, removendo resíduos sólidos para preservar o sabor puro e a tonalidade dourada original. 2 bilhões de litros de mel atravessam essas instalações industriais anualmente, unindo a precisão da tecnologia humana às maravilhas naturais. O fluxo dourado segue agora processado e límpido para a próxima etapa. Milhares de pequenos voos de coleta convergem para criar cada gota isolada dessa substância viscosa na colmeia. Por que certas variedades específicas atingem valores de mercado tão díspares do produto comum? A resposta não está apenas na doçura suave ou no aroma quente característico. A explicação reside na jornada silenciosa e muitas vezes perigosa por trás da extração, que envolve o esforço coletivo e incansável de toda uma colônia processando a essência da terra. Mas o universo da produção de mel é consideravelmente mais vasto do que a agricultura convencional sugere. Caçadores especializados nas regiões montanhosas do Nepal e Butão precisam se suspender no ar para alcançar seus objetivos. Pode-se notar a oscilação precária das cordas, enquanto eles manobram ao longo de penhascos verticais e copas de florestas profundas. O confronto ocorre diretamente com abelhas selvagens agressivas, apenas para obter alguns litros de néctar totalmente intocado. À primeira vista, o mel parece um produto globalmente acessível, mas na prática, a variante selvagem de montanha é uma raridade obtida com risco físico extremo. O preço por quilograma pode atingir a marca de $150 americanos, devido à complexidade mortal da colheita. Poucas pessoas terão a oportunidade de encontrar esse recurso natural em seu estado bruto. Depois, fica mais complexo. A demanda global continua a crescer incessantemente, tornando a coleta selvagem incapaz de suprir o mercado em expansão. A humanidade foi forçada a buscar caminhos mais sustentáveis através da apicultura estacional organizada. Apiários modernos fundem o conhecimento tradicional de manejo com técnicas contemporâneas de produção em larga escala. Vê-se como essas instalações garantem um fornecimento estável sem a necessidade de destruir as colônias naturais. O processo preserva o sabor original e puro, estabilizando o fluxo para o consumo final. Milhares de abelhas operárias iniciam sua atividade máxima quando os primeiros ventos da primavera varrem a Dakota do Sul. Por que essa inspeção inicial é considerada a tarefa mais meticulosa do ano? À primeira vista, parece apenas uma checagem de rotina nos quadros de madeira. Mas qualquer falha na avaliação da saúde da colônia ou da vitalidade da abelha rainha agora determinaria o colapso de toda a produção meses depois. Os apicultores examinam cada caixa individualmente, monitorando o nível de atividade e a integridade do enxame.
Mas isso é apenas o começo. A temporada avança implacavelmente ao longo das semanas seguintes nos campos abertos. 6 a 8 semanas depois, o peso físico das colmeias aumenta significativamente com o acúmulo de material processado. Pode-se notar uma camada lisa e branca de cera, selando perfeitamente as células hexagonais dos favos. Isso prova visualmente que o mel atingiu o ponto exato de maturação e a umidade ideal para a conservação a longo prazo pela própria natureza. A colheita começa, no entanto, com um ritual técnico preciso e calculado. Parece óbvio que seriam usadas facas ou máquinas imediatamente para a extração. Mas, na prática, o processo se inicia estritamente com fumaça. O apicultor sopra um fluxo fino gerado por madeira seca ou casca de árvore na entrada da colmeia. Vê-se como a névoa cinza acalma o enxame quase instantaneamente, alterando o comportamento coletivo. O processo está apenas ganhando velocidade. O instinto de sobrevivência das abelhas é ativado quimicamente pela simulação controlada do perigo. Elas recuam para as profundezas da estrutura para proteger a rainha e os estoques, acreditando haver um incêndio florestal distante se aproximando. Isso permite que o operador trabalhe sem gerar pânico ou agressão na colônia exposta. A câmera desliza ao longo dos movimentos lentos do apicultor, que levanta os quadros pesados com a suavidade de quem manuseia seda pura. Qualquer inseto restante no favo é removido com uma escova delicada para evitar danos físicos. Nesta etapa, não termina. Uma regra não escrita da profissão exige que parte do mel dourado permaneça intacta nos favos após a coleta. Essa reserva técnica garante a fonte de alimentação da colônia durante os meses de inverno rigoroso que virão pela frente. Assim, a produção é concluída respeitando a continuidade biológica no apiário. Dezenas de metros acima das vastas plantações, colmeias inteiras viajam suspensas por cabos de aço sob helicópteros em grandes fazendas dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. Por que utilizar aeronaves complexas para transportar mel em vez da frota terrestre tradicional? O método com caminhões certamente cobriria as distâncias, embora exigisse horas de trajeto em terreno irregular. A resposta reside na necessidade crítica de levar a carga aos pontos de coleta rapidamente, antes de qualquer mudança brusca nas condições meteorológicas. Vê-se como as caixas de madeira flutuam contra o céu azul, girando suavemente na turbulência dos rotores enquanto cruzam os campos. Mas o transporte aéreo não serve apenas para ganhar tempo operacional na colheita. Essa logística minimiza as vibrações e impactos físicos que ocorreriam nas estradas, mantendo o mel com o mesmo frescor do momento da extração e preservando suas enzimas naturais ao máximo. E isso ainda não é o limite do controle de qualidade. Entre 37 e 40 graus Celsius é a temperatura constante da sala que recebe os quadros imediatamente após o pouso. À primeira vista, o aquecimento parece uma etapa simples de preparação, mas, na prática, essa faixa térmica específica é calculada para evitar danos aos nutrientes. Pode-se notar a mudança na viscosidade do material, conforme o calor controlado penetra nos favos. O mel se torna fluido naturalmente, sem o uso de altas temperaturas, ficando pronto para a extração subsequente. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam a superfície dos quadros aquecidos com precisão milimétrica na máquina de desoperculação. Por que a remoção da cera exige tal delicadeza mecânica em vez de força bruta? Aparentemente, destruir o favo seria a maneira mais rápida de acessar o conteúdo interno. Mas, na prática, a lâmina desliza suavemente para preservar a estrutura hexagonal complexa, permitindo que as abelhas continuem desenvolvendo o favo, sem a necessidade de reconstrução. A cera removida não é desperdiçada, sendo desviada para a reciclagem e criação de novas fundações. Mas isso é apenas o começo.
Os quadros desoperculados descem imediatamente para a centrífuga industrial. O motor elétrico acelera o tambor a rotações extremas, gerando uma força centrífuga potente. Pode-se notar como o mel é projetado para fora das células, colidindo com as paredes do tanque. À primeira vista, essa velocidade violenta parece destinada a destruir a cera frágil, mas a calibração do equipamento garante que a estrutura permaneça intacta para o reuso sustentável. O líquido extraído escorre para o fundo, ainda carregando pequenas partículas de cera e poeira fina. O processo está apenas ganhando velocidade. O fluxo segue diretamente para o sistema de filtragem grossa, uma etapa crítica para a purificação. O mel atravessa camadas de filtros especializados que interceptam qualquer resíduo sólido. Vê-se o produto ganhar uma consistência límpida e sedosa, à medida que as impurezas são retidas fisicamente nas malhas. Tanques de retenção gigantescos recebem o volume filtrado para a etapa de decantação. Um sistema de agitadores mecânicos de baixa velocidade revolve a mistura sem parar, porque o movimento constante é necessário para unificar o sabor e a cor de todo o lote. Além disso, a agitação dissolve porções mais espessas e previne a cristalização prematura do produto. Depois fica mais complexo. Antes do envase, cada lote enfrenta um protocolo rigoroso de controle de qualidade. Técnicos analisam amostras em laboratório para determinar a viscosidade, o teor de açúcar e os níveis exatos de umidade. Apenas quando todos os padrões de segurança e pureza são atingidos, o mel recebe a aprovação final. A máquina de envase automatizada assume o controle com sensores de precisão absoluta. O equipamento dosa o volume exato em cada recipiente para evitar o desperdício de uma única gota. 6.000 garrafas são preenchidas e processadas a cada hora de operação contínua da linha. Imediatamente após o enchimento, os recipientes deslizam para a estação de tampagem. O sistema sela as garrafas hermeticamente, protegendo o conteúdo contra a exposição ao ar e contaminantes ambientais. O mel preserva seus nutrientes naturais, pronto para seguir adiante na cadeia logística. 1.500 metros de altitude marcam a linha invisível, onde a apicultura deixa de ser uma prática agrícola segura para se tornar um confronto mortal com a natureza selvagem. As paredes rochosas verticais do Himalaia abrigam colmeias colossais que desafiam a gravidade e a coragem humana. Se a colheita de mel em apiários controlados é uma sinfonia de técnica e proteção, a busca pelo mel louco do Nepal representa um capítulo isolado de risco extremo. O produto não é fruto de caixas de madeira no solo, mas sim do trabalho incessante da Apis laboriosa, a maior abelha produtora de mel do planeta, que constrói seus ninhos em penhascos, onde as nuvens passam abaixo dos pés dos caçadores. Por que arriscar vidas humanas escalando abismos por alguns litros de substância viscosa? Aparentemente, o esforço desproporcional poderia ser substituído por métodos mais seguros de cultivo em baixas altitudes. Mas a resposta reside na química única das flores de rododendro, exclusivas dessas elevações, que contém uma toxina natural chamada graianotoxina. É ela que confere ao mel uma cor carmesim profunda, semelhante a um rubi líquido, e propriedades capazes de induzir alucinações severas com a ingestão de apenas algumas gotas. Devido a essa potência tóxica e à dificuldade de acesso, a janela de colheita se abre estritamente 2 vezes por ano. Para a comunidade Gurung, os caçadores tradicionais dessas montanhas, cada gota extraída representa muito mais que renda financeira. Trata-se de uma questão de identidade cultural e herança, onde o conhecimento é passado como um legado vital. À primeira vista, as ferramentas utilizadas parecem primitivas e frágeis, mas na prática cada item é uma peça de engenharia natural, testada por séculos. Escadas de bambu são tecidas manualmente,
utilizando apenas os caules mais retos e robustos encontrados na floresta densa para suportar o peso humano. Cordas de ratã estendem-se por dezenas de metros, trançadas com tal tensão e técnica que cada fibra carrega a resistência necessária para sustentar a vida no abismo. Pode-se notar a preparação meticulosa dos feixes de folhas secas, selecionadas especificamente para produzir uma fumaça densa o suficiente para pacificar os insetos gigantes. Mas isso é apenas o começo do processo. O ar na aldeia se torna pesado com a expectativa, pois apenas os caçadores mais experientes e resilientes são escolhidos para a tarefa. A verdadeira jornada física começa antes mesmo que o sol ilumine totalmente os picos gelados. A equipe atravessa florestas densas e escala encostas íngremes até parar diante das colmeias massivas, que pendem como tapeçarias negras e douradas suspensas no ar. O zumbido de centenas de milhares de abelhas reverbera nas pedras como uma tempestade elétrica prestes a desabar. Na base do penhasco, a equipe de solo incendeia as folhas preparadas. Vê-se como a fumaça branca e espessa sobe lentamente pela parede de pedra, invadindo a colmeia para enfraquecer a ferocidade das guardiãs e permitir a aproximação. Esse é o momento crítico em que os caçadores iniciam a descida pela escada de bambu, sustentados no vazio por nada além de uma única corda de fibra vegetal. A estrutura estala audivelmente sob a força do vento e o peso do corpo, enquanto cada degrau treme como se testasse a determinação do homem. Conforme se aproximam do alvo, as abelhas recuperam parte de sua agressividade e se lançam como flechas vivas. O veneno atravessa múltiplas camadas de tecido grosso, deixando vergões ardentes na pele, mas o caçador não pode se dar ao luxo de hesitar. Depois, fica mais complexo. Com um movimento longo e calculado de uma vara de bambu, ele golpeia suavemente a borda da colmeia para expor a estrutura interna. Facas de bambu afiadas esculpem pedaços pesados de favo cheios de mel, que brilha em tom vermelho sob a luz solar direta. Cada pedaço cortado é depositado com reverência em cestos nas costas, enquanto a equipe no topo coordena o içamento com um ritmo exato. Um único erro de comunicação ou um movimento em falso enviaria o caçador para uma queda fatal no abismo rochoso. A colmeia diminui a cada corte cuidadoso e a fumaça se dissipa com a mudança dos ventos, mantendo a tensão até o último instante. Quando o último pedaço é puxado para a segurança do topo, a exalação de alívio é coletiva, mas o trabalho técnico continua. No pé da montanha, inicia-se a filtragem imediata utilizando métodos tradicionais de prensagem manual. O favo é picado em pedaços menores e espremido para liberar o líquido precioso. O equipamento gradualmente separa as impurezas, utilizando tubos finos de bambu para remover cada abelha morta e partícula de cera, garantindo que apenas a essência pura permaneça. E isso ainda não é o limite da experiência sensorial. A ingestão do produto final carrega um ritual próprio e efeitos fisiológicos potentes. O primeiro contato na língua revela um amargor sutil que rapidamente se transforma em doçura complexa, seguido por uma sensação de formigamento inconfundível causada pela graianotoxina. Para os não iniciados, uma pequena dose é suficiente para causar tontura imediata e desorientação. No entanto, para o povo Gurung, esse sabor é a materialização da coragem e da conexão profunda com a montanha. O mel vermelho segue seu caminho, pronto para ser armazenado ou comercializado, encerrando mais um ciclo de desafio nas alturas. Duas geografias extremas, dos campos da Dakota do Sul aos penhascos do Himalaia, definem a origem da matéria-prima. Aparentemente, a extração nesses locais segue lógicas distintas e isoladas. Mas, na prática, ambas as fontes alimentam uma cadeia tecnológica única, unindo o esforço biológico à precisão da engenharia. O material bruto viaja de fazendas e florestas profundas para o centro de processamento.
Por que a intervenção industrial é crítica para a jornada de uma única gota? A natureza fornece a base química complexa através do voo incansável das abelhas. No entanto, é o artesanato moderno que estabiliza o composto, transformando a substância variável em um recurso padronizado e seguro. Pode-se notar o líquido dourado nos sistemas de filtragem, onde a tecnologia remove imperfeições microscópicas. Vê-se a harmonia entre a origem natural e o controle mecânico nas linhas de envase automatizadas. O equipamento gradualmente sela o produto, cristalizando o esforço de coleta em um formato durável. O processo transita suavemente para a fase final. A produção conclui este ciclo operacional, liberando o lote acabado para a distribuição logística.